Muito bem. Hoje vamos falar sobre. Começar a falar sobre expansão de funções em série, né? E especificamente estamos interessados na série de Taylor, para funções de uma e duas variáveis, né? E a expansão em série de uma função em torno de um ponto é muito útil, né? No cálculo, por exemplo, do comportamento assintótico de funções, comportamento assintótico de uma grandeza física, né? Dependência com os parâmetros dessa grandeza no regime assintótico, ou seja, quando um parâmetro se torna muito grande em relação ao outro, a gente pode fazer aproximações, em geral envolvendo expansões em série de Taylor da função que descreve o fenômeno. A gente pode calcular a integração aproximadamente usando expansão em série, por exemplo. Equações diferenciais, né, algumas delas, as soluções surgem naturalmente como série de potência que definem funções especiais, como funções de Bessel, funções polinômio de Legendre, entre outras. O interessante que a gente quer realmente ter certeza é que essa expansão em série de potência de qualquer função se torna exata à medida exata, mas se torna cada vez melhor à medida que você inclui mais termos, né, na expansão. Né? Então, se você expande em torno de um ponto, à medida que você inclui mais termos, a expansão em série de potência de uma função se torna, o raio de convergência, né, se torna cada vez maior. Né? Por exemplo, vamos analisar, por exemplo, a expansão de uma função de uma variável. Né? Vamos analisar primeiro essa situação. Então você tem, por exemplo, uma função qualquer f de x, e a gente quer representar essa função, né? Essa função tem um comportamento, e a gente quer, em princípio, saber como é o comportamento dessa função próximo de um ponto x0. Né? Essa aqui é a função f, aqui é a coordenada x. Né? Obviamente, a aproximação mais grosseira é você traçar uma reta passando por esse ponto, cuja inclinação seja a tangente da curva. A inclinação da tangente da curva. Né? Então, você tem, numa aproximação de baixa ordem, você tem a aproximação mais simples, que é a função linear. E, obviamente, se eu colocar uma função linear, uma reta, né, passando por esse ponto, ela vai ser uma representação razoável dessa função, vou botar aqui uma reta, numa região próxima do ponto. Né? Mas observe que aqui começa a ter diferenças significativas, né, entre a função e a reta. Então a gente tem que incluir termos adicionais de forma a poder representar essa curvatura da função. Então, a expansão interna da função simplesmente pode ser obtida de forma a partir de princípios simples. Né? Eu quero expandir a função f de x em torno de um ponto x0, então isso vai ser aproximadamente uma constante, porque é uma reta, né? Tem a interseção em x igual a zero, que é um valor que seria uma constante, então você teria uma constante a zero, mais uma série de potências de x, a1x, né? Mais a2x2, mais etc. E assim, não necessariamente assim, em torno de x0, eu expandiria, né, usando, por exemplo, essa forma aqui, né? Seja diferença em relação a x0. Né? Então, isso aqui é a função linear do argumento do argumento que é a diferença da coordenada x e a coordenada x0. Né? Então você teria algo desse tipo. Mais etc. Potências cada vez maiores. Isso vai-se embora. Certo? Então, aproximadamente, nós teremos aí f de x. Né? Pode ser escrito como uma soma. Vou botar um número inteiro n, de 0 a infinito, portanto, todas as potências possíveis, a n. Né? X menos x0 elevado a n. Né? Então essa é a chamada expansão de Taylor de uma função em torno do ponto x0. Como é que a gente determina os coeficientes? Bom, usando princípios básicos simples. Por exemplo, essa série começa em n igual a 0, né? X menos x0 elevado a 0 dá 1. Né? Então, se eu fizer em x igual a x0, f de x0 dá o primeiro termo a 0,
mais soma de n igual a 1 em diante, e a n x0 menos x0, que é 0, né? Elevado a n. Então isso aqui, uma vez que n é maior do que 1, 1, 2, etc., isso aqui vai dar 0. Então esse termo aqui vai embora. Então nós temos o coeficiente a 0, simplesmente f de x0, como mostra a figura, né? Como deveria ser. Tá? Então, se f de x é aproximado de uma função linear, a aproximação de ordem 0 é o valor da função f de x no ponto x0. Exatamente isso aqui. F de x0. Próximo termo vai ser algo que tem a ver com a declividade dessa reta, ou seja, a derivada de f. Então, se a gente aplica a derivada de f em ambos os membros, né, df dx, né, chama de f' de x, calcula formalmente, vamos denotar f' de x como sendo f sub 1, né, esse 1 não é potência, é só o índice que diz que ordem de derivada estamos tomando. Então, se a gente olhar para a soma, né, então esse aqui vai dar soma de n igual a 0 infinito. A derivada dessa potência é n vezes isso decresce de uma unidade, então fica n vezes a n, né? X menos x0 elevado a n menos 1. Observe que o termo constante dessa expansão, que é o termo a0, isso aqui elevado a 0 dá 1, o derivado desse termo dá 0. Né? Então, isso aqui está sendo levado em conta nessa soma. Para n igual a 0, o termo em n igual a 0 não existe na realidade, né? Não existe, já é aniquilado aqui. Então isso aqui só vai de n igual a 1 em diante. Né? E observe que a primeira derivada em x igual a x0 vai dar o quê? Vai dar... isso aqui também pode ser escrito de forma... Eu posso fazer assim mesmo. f1 de x0 vai dar o termo n igual a 0 é nulo, tá certo? Vai estar mais o termo n igual a 1, 1 vezes a1, né? Porque o termo n igual a 1 é o termo unitário, porque a potência é 0, tá certo? Mais soma de n igual a 2 em diante, né? N a n, x menos x0 elevado a n menos 1. Ora, mas esses termos de 2 em diante são todos nulos, uma vez que... desculpa, isso aqui é x0. Né? x0 menos x0 dá 0, elevado a potência positiva. Esse termo se anula, então você tem o termo A1, que dá a primeira derivada sobre 1, no caso. Só vou colocar aqui sobre 1, só para a gente poder entender a sequência que vamos obter, certo? x0, né? E por aí vai, né? A derivada segunda, né? Isso é aplicar mais uma derivada aqui nesse termo, n menos 1, n menos 2. A gente pode agora, a partir daqui, começar a manipular isso aqui um pouco melhor. Isso aqui vai dar... fazendo a mudança de variável, observe que n igual a 0, esse termo n igual a 0 não existe, nem o n igual a 1 existe, né? Porque esses termos dariam derivada a 0. Né? Isso aqui só começa em n igual a 2. Então, para levar isso em conta, eu dou um deslocamento de 2 unidades, faço isso em n mais 2. A coisa só começa a pedir para n igual a 2, então assim vai ser n mais 2. Soma 2 unidades, vai dar n mais 1. Isso aqui também vai para n mais 2. Isso aqui vai ser a potência n convencional. Isso aqui vai ser soma, então, de n igual a 0, n mais 1, n mais 2, né? Derivada segunda, a n mais 2, x menos x0 elevado a n, né? Então começa, agora se eu começar em n igual a 0, a potência de mais baixa ordem é a potência n igual a 0. Se eu fizer agora a derivada segunda em x igual a x0, isso aqui vai dar o quê? Vai dar esse termo aqui, né? Em n igual a 0. O restante dos termos são todos nulos, uma vez que você tem a x0 menos x0 dá 0. Então isso aqui daria o termo n igual a 0, que seria 1 vezes 2
A2. Então você tem o termo A2. Né? Então tirando o termo A2 e assim sucessivamente. Ou seja, o que eu te observo, eu posso fazer um pouco mais uma, né? Derivada terceira, vou fazer mais uma só para ver. Dá 1 sobre 1 vezes 2, derivada segunda no ponto x0. Se fizermos isso prosseguindo, vou fazer mais uma derivada, certo? Vou pegar essa expressão para derivar a segunda e derivá-la e fazer a mudança de variação. Isso aqui vai dar n baixa, aqui fica n menos 1. Então você tem um produto de 3 fatores, derivada a terceira, n mais 1, n mais 2, a n mais 2, x menos x0 elevado a n menos 1, fazendo uma mudança de variável, ou seja, como isso aqui só começa em n igual a 0 dá 0, né? Só começa em n igual a 1, então isso aqui vai dar, deslocando isso para uma unidade para cima dá n, tá certo? Isso aqui dá n mais 3, isso aqui dá n mais 3, né? N mais 2, isso aqui dá n mais 1, e eu começo a somar agora em n igual a 0 novamente, né? Porque a potência vai ser a potência de mais baixa ordem. Você elevar a terceira vai dar o quê? Soma de n igual a 0 em diante, n mais 1, n mais 2, n mais 3, né? A n mais 3, x elevado a n, x menos x0 elevado a n. Mais uma vez, nós fazemos aí f derivada terceira no ponto x0, então anulo todos os termos, exceto o termo n igual a 0, que é o potência 0 de x menos x0, que dá 1. Então eu teria aqui A3, né, vezes 1 vezes 2 vezes 3, ou seja, A3. Né? Então aparece aqui 3 fatorial, né, derivada terceira, e você tem aí os coeficientes agora de forma mais simples, né, derivada terceira no ponto x0 sobre 3 fatorial. Então, usando esse princípio básico, né, de fazer cálculo de derivadas, certo? E a partir dessas derivadas, você sair determinando os coeficientes, fica simples determinar a expansão dessa função, ou seja, o nésimo coeficiente é simplesmente a derivada de ordem n no ponto de expansão, que é o ponto x0, sobre n fatorial. Essa expressão geral para a expansão de Taylor, né, em torno de ponto x0. Né, então teríamos aí esse resultado, certo? Ou seja, deixa eu aumentar um pouco esse. Deixa eu aumentar o tamanho, posso aumentar. Fazer bem grandão para poder apagar bastante aqui. Então, muito bem. Então essa é a essência da expansão de Taylor de uma função, né? Ou seja, aqui está a expressão, deixa eu apagar isso aqui também. Bom, aqui está a expansão de Taylor de uma função. Se a expansão é feita em torno da origem, né, essa série de Taylor, na verdade, é chamada de série de Maclaurin. Né? Ou seja, se você fizer x0 igual a 0, tem uma série simples de potência do tipo a nx elevado a n. Então, a expansão em torno da origem, né, você tem a série de Maclaurin. Né? Muito bem. Nada impede que eu coloque qualquer argumento, certo? Aqui, né? Não precisa ser x. Eu posso botar função de função. Se eu pegar f de u de x, né? E se u de x0 for igual ao zero, então eu posso expandir simplesmente substituindo x por u de x.
soma de n igual a 0 a infinito, a n, o menos o zero, elevado a n, com a n dado pela mesma expressão simples, né? Derivada de ordem n sobre n fatorial. Tá? Um exemplo aqui, vou pegar a função seno, expandir a função seno f de x igual a seno de x. Né? Vocês conhecem muito bem essa função. A gente vai depois ver de que forma a série se aproxima da função. Né? Bom, precisamos calcular a derivada de ordem n. Vamos calcular f de x0 é seno de x0. Derivar a primeira é a derivada da função seno, né? Que é cosseno. Vou botar aqui a derivada segunda. Vai formar aqui talvez uma sequência. Aliás, é melhor colocar assim. Deixa eu fazer assim. Derivar a primeira, a gente bota do lado de cá. Derivar a primeira. No ponto x0 vai dar cosseno x0. Derivada segunda. Derivada do cosseno da menos seno, né? Menos seno de x0. Derivada terceira, volta a ser a função cosseno também. Cosseno trocado, menos cosseno de x0. Derivada terceira, volta para cá, volta a ser positivo novamente. Então isso vai e volta, né? Menos cosseno derivada dá seno de x0. Então derivadas... isso aqui está errado, né? Derivada primeira, derivada, isso aqui é derivada terceira. Derivada terceira. E aqui é derivada quarta já. Isso aqui é derivada terceira. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. A derivada de menos seno que dá menos cosseno. E a derivada quarta, são de ordem par, né? São a réplica da função seno. Menos cosseno volta a ser a função seno de x0, né? Certo? Ou seja, né? Então, se eu fizer isso indexar por um índice, derivada de ordem 2k, né? De ordem 2k, né? De x0, né? Derivada no ponto x0 vai ser, né? Para k igual a 0, não é derivada, é a própria função. Para k igual a 1, né? Dá menos a função. Para k igual a 2, né? Daria a função novamente. Ou seja, isso aqui vai dar menos 1 elevado a k seno de x0. Né? E a derivada de ordem ímpar, f2k mais 1, no ponto x0, vai dar também algo parecido, menos 1 elevado a k cosseno de x0. Por exemplo, né? K igual a 0, derivar a primeira, né? Da cosseno. K igual a 1, derivar a terceira, da menos cosseno. K igual a 2, derivar a quinta, da mais cosseno, que seria o próximo termo aqui. Né? F4, F5 está aqui. F5 de x0 igual a cosseno. Certo? Ou seja, formamos uma série que tem dois tipos de termos de seno de x0 e termos de cosseno de x0, que são números, né, calculados no ponto de expansão. A gente vai ver como é que isso vai ser feito. Deixa eu só apagar aqui. Né? Tudo bem.
Ou seja, então lembre-se, né, o coeficiente de ordem n é a derivada de ordem n sobre n fatorial, certo? Então nós temos aí então a função seno de x uma série, né, de termos derivadas pares, né? São as potências pares de x, certo? X menos x0 elevado à potência, né, que corresponde a essa derivada, 0, 2, 4, ou seja, 2k, no caso, né? Derivada 2k. Então, isso aqui tem um termo seno de x0 em evidência, uma soma que vai de k igual a 0 em diante, e aquele menos 1 elevado a k que está aqui, sobre a derivada é par, né? Então é o índice, esse índice aqui, tá certo? Que aparece, né? Fatorial disso, né? Então é o fatorial de 2k. Né? Você teria x menos x0, potências pares de x, e as potências ímpares de x menos x0 também indexado pelo mesmo parâmetro, né? Só que são potências ímpares menos 1 elevado também a k, né? E o fatorial da ordem, né? Que é 2k mais 1 agora embaixo. E você tem x menos x0 também elevado a 2k mais 1, que são as potências ímpares. Né? Se não fosse por esses fatores aqui na frente, eu poderia aglutinar as duas séries numa só. Né? Muito provavelmente sem nenhum problema. Né? Mas nós temos esses fatores aqui, certo? Por exemplo, então seno de x tem potências pares em torno de um ponto x0, potências pares, né? Dependendo do valor de seno de x0, do cosseno de x0, potências pares que tem um fator seno de x0, potências ímpares que tem um fator cosseno de x0. Por exemplo, né? Em torno da origem, x0 igual a 0. Então, se eu quero expandir a função seno em torno da origem, né? Nós sabemos muito bem como é que ela é, né? A função seno. Se eu colocar aqui a função seno de x, nós sabemos que ela na origem, né, tem um jeitão muito parecido com a função linear, né? Observem a semelhança, a função linear, a função seno, né, e a função linear, como elas se comportam. Né? Ou seja, a função linear é uma boa aproximação até um certo ponto. Né? Então, você teria aí, vamos analisar como é que fica aqui essa função seno. Aqui diz que tem potências pares e potências ímpares, né? Se x é igual a 0, o seno de 0 dá igual a 0. Cosseno de 0 igual a 1. Então esse termo aqui sai, fica só essa série de potências ímpares, né, de x, certo? Então você observe que vai dar cosseno de x0 menos 1 elevado a k igual a 0 em diante, menos 1 elevado a k sobre 2k mais 1 fatorial x, não tem mais x0, né? X elevado a 2k mais 1. Então isso aqui daria o quê? Vamos ver, isso aqui k igual a 0, né? Dá 1 fatorial que dá 1, x k igual a 1 menos, próximo termo, né? K igual a 1 fatorial de 3 que dá 1 vezes 2 vezes 3, que é 1 sexto. K igual a 1 dá x3 sobre 6. Próximo termo, k igual a 2, fatorial de 5 dá
120, né? 24 vezes 5. E aqui você observe que isso aqui vai caindo rapidamente, né? A contribuição de termos mais alta ordem vão caindo. Vamos dar uma olhada aqui, né? Adicionar esse x3 sobre 6, o que acontece no gráfico? Né? Deixa eu dar colocar mais um termo aqui. X menos x3 sobre x3 dividido por 6. Observem que essa nova curva, aqui é a função seno, aproximação de ordem 1, que é a linha reta, aproximação de ordem, agora a função x3 já começa a exibir a curvatura da função. Né? Se eu quiser colocar mais um termo, fazer mais uma função aqui, botar a nova correção, mais x5, né? Mais x5 dividido por 120. Né? Observe que a gente começa a ter função seno de x, né, que está escura, função linear, aproximação de terceira ordem, e aí a aproximação agora de quinta ordem. A gente vê que a gente consegue chegar mais longe, né? Certo? Então o que nós temos aí em comum nessas funções? A expansão em torno da origem é uma função ímpar, né? Porque a função seno de x é uma função ímpar, né? Todas as funções têm isso em comum. Todas elas são potências ímpares, né? São funções ímpares. Né? Se eu expandisse, por outro lado, em torno do ponto x é igual a π sobre 2, então olhando aqui para a expressão original, né? Seno π sobre 2 dá 1, né? Cosseno π sobre 2 dá 0. Então esse termo, as potências ímpares saem e voltam às potências pares. Né? Então você teria seno de x igual a seno de π sobre 2 dá 1, né? Que seria a soma k igual a 0 em diante, de quem menos 1 elevado a k, sobre 2k fatorial, x menos x0 elevado a 2x menos π sobre, x menos π sobre 2, né? Elevado a 2k. Ou seja, nós temos uma função par em torno do ponto x igual a π sobre 2. Né? Olhando, se eu deslocasse minha origem para x igual a π sobre 2, eu veria uma função par desse argumento aqui. Né? Certo? Então vamos observar o que acontece se eu fizer essas funções novas aqui. Então π sobre 2 está 1,56, mais ou menos aqui no máximo, né? Aqui está mais ou menos no máximo por aqui, são seno, certo? Vamos fazer colocar nessas novas funções a função, observe, né? Vou pegar os 3 primeiros termos, aqui vai dar o quê, né? Seno de x aproximadamente igual. Se eu retenho apenas k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 0 vai dar 1 sobre 1 fatorial. Fatorial de 0 dá 1, né? X menos π sobre, dá o termo 1, tá certo? Né? Ou seja, seno de x é aproximadamente igual a 1 em torno de x igual a π sobre 2, correto? K igual a 1 dá um termo negativo, menos, ou seja, o seno decresce, né? Decresce saindo de perto desse ponto, correto? Então vai dar 1 menos 1 sobre 2 fatorial, que é 1 meio, x menos π sobre 2 quadrado. Próximo termo dá mais 1, menos 1 ao quadrado dá mais 1. K igual a 2, 1 sobre 4 fatorial, que vai dar 6 vezes 4 dá 1 sobre 24. X menos π sobre 2, a quarta potência. Vamos plotar essas funções, né, e analisar, né, em torno desse ponto agora. Vamos analisar aqui. A função
1 menos, vamos botar logo a função como um todo, 1 menos, vamos botar só até a segunda potência, por exemplo, x menos π sobre 2 ao quadrado, né? Aqui tem um fator de 1 meio, né, que eu esqueci, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, 1 meio, acho que ele consegue, mais 1,24 avos vezes, né? Acho que eu deveria botar um vezes aqui, talvez. Talvez não. Vezes, né? Acho que sim. 4 vezes x menos. Não, não vou colocar esse termo agora, não, deixa eu ver aqui. Assim. Bom, então nós temos aqui uma função quadrática, observe que a gente está aproximando aqui, né? Certo? Ambas as funções de x igual a 0 e x igual a π sobre 2 podem ser utilizadas, dependendo do número de termos que você coloca. À medida que você coloca mais termos, né? Vou copiar essa equação aqui e fazer a próxima. Adicionar mais uma, mais 1 sobre 24, né? Vezes x menos π sobre 2, a quarta. Isso. Ele está reclamando aqui, deixa eu tirar esse erro aqui. Nós temos agora, observe que, vamos lá, a função sin de x está aqui, né? A função quadrática está aqui, e a de quarta ordem está aqui. Observe que tanto a função de terceira ordem, que é a expansão em torno da origem, né, como a função de quarta ordem, que é a expansão em torno de π sobre 2, que é essa aqui agora, estão ambas descrevendo bem o problema nesse intervalo de 0 a π sobre 2. Eu poderia usar as duas expansões. Né? Então, para a gente ver, a gente pode, à nossa conveniência, utilizar o tipo de expansão mais adequado. Né? Muito bem. Bom, então isso que a gente tem a falar a respeito de série inteira para funções de uma variável. Vamos agora analisar o problema para funções de mais de uma variável. Isso tem muita importância, né? Por exemplo, funções de duas variáveis. Né? Temos muitos problemas em teoria eletromagnética, em que uma grandeza, o potencial, o campo depende de duas variáveis. Às vezes precisa expandir funções. Existem problemas em processamento de imagem, né? Em que uma imagem é uma sequência de níveis de cinza, por exemplo, né? São funções de dois índices, ou seja, duas variáveis. A gente pode querer suavizar essa função por uma expansão, né? ou representar esses pontos por uma função suave, uma função de duas variáveis pode ser uma expansão. Então, vamos falar agora sobre isso, né? A série de Taylor para funções de duas variáveis. E, mais uma vez, a obtenção dos coeficientes é algo simples, utilizando os mesmos princípios que nós utilizamos para funções de uma variável. Né? Então, seja, por exemplo, a função de duas variáveis f de xy, que a gente quer expandir agora na forma soma dupla agora, né? Todas as possíveis potências em torno de um ponto x0 e y0. Né? Então você tem um coeficiente a ser determinado mn. Todas as potências possíveis, né? Produtos de potências x0 elevado a m e y menos y0 elevado a m. Né? Então observe que eu tenho todas as combinações possíveis, né? Se eu truncar esse polinômio à ordem, o termo de maior ordem, né? Desse polinômio seria o termo de ordem m mais n, potência dessas grandezas aqui. Né? X menos x elevado a m, y menos y elevado a n. Por exemplo, se eu quero uma aproximação de segunda ordem para uma função, né? Os termos de mais alta ordem dessa expansão seriam quem?
o termo x2, o termo y2 e o termo xy, né? Então não poderia ter termos acima de segunda ordem, se eu quisesse truncar na segunda ordem, por exemplo, certo? Bom, mas a nossa questão aqui é calcular, né, os coeficientes. Mais uma vez, a gente faz agora a derivada, né? Por exemplo, eu faço a derivada só em relação a x, derivada parcial, né? Então vamos chamar de df dx como sendo denotado dessa forma, né? Fx derivada primeira, e se eu quiser derivar x, aqui está dizendo que é a derivada parcial em relação a x, se eu quiser derivar k vezes dkf, né? dxk, eu vou denotar por derivada parcial em relação a x de ordem k, e da mesma forma, para a derivada em relação a y, aliás, desculpa, né? Derivada de ordem k, ou vou chamar de ordem L, né, para mudar índice distinto aqui, derivada de ordem L, em relação a y, vai ser denotada fy sub y, ordem L. Então, se eu calcular a derivada, por exemplo, de ordem k, né, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos construir aos poucos. Vamos derivar, por exemplo, k vezes a derivada, né? Então, a primeira derivada eu multiplico por m, certo? A segunda derivada e a potência k de uma unidade, né? Ou seja, se eu colocar aqui, né? Derivada em relação a x apenas, por exemplo, né? Primeira derivada, vou botar aqui k igual a 1, certo? 2, 3, né? Então nós teremos, como sempre, né? O que nós já sabemos, né? Isso aqui vai dar produtório de m, depois m menos 1, depois m menos 1, m menos 2 e assim por diante, né? E aqui eu produzo potências do tipo x menos x0 elevado a m menos 1, né? X menos x0 elevado a m menos 2 e x menos x0 elevado a m menos 3. Tá? Como antes, né? Então a derivada de ordem k, né? A késima derivada, aqui está o k, né? Isso aqui, esse número aqui é simplesmente k menos 1. Né? Então eu tenho um produtório que vai m menos 1 até o último termo, m menos k menos 1, ou seja, m menos k mais 1. Então se eu quiser calcular a derivada de ordem k em relação a x dessa função, né, vai dar fx de ordem k, vai ser simplesmente soma, ainda sem fazer mudança de variáveis, a partir de m igual a 0, de n igual a 0, diante. Daí você tem os fatores só, né? A, M, N. Daí tem primeiro termo M, segundo M menos 1. Daí isso que vai até M menos K mais 1. Né? Isso aqui vai dar x menos x0 elevado a M menos K. Né? E y menos y0 permanece inalterado, elevado a L. Certo? Desculpe, elevado a L não, elevado a N. Né? Elevado a N. Só MN. Mais uma vez, a gente percebe o que, né? Que a gente pode fazer aqui uma mudança de variáveis observando que todos os termos, até o termo m igual a k, m igual a 0 dá 0, m igual a 1 dá 0, m igual a k mais 1, né? Todos os termos, todas as potências em que m é maior, aliás, m é menor, né?
M é maior, desculpa, M é maior não, todos os termos, todos os termos em que M é menor do que K, M igual a K menos 1, né? Todos esses termos, M igual a 0, M igual a 1, M igual a K não, mas M igual a K menos 1, certo? M igual a K menos 1 que está aqui, né? Aqui tem o termo M menos K. Menos 1, menos K mais, menos 1, menos 2, menos K menos 1, né? Menos K, esse aqui é menos K mais 2, né? Antes desse aqui, tá certo? Então M igual a K menos 2 dá 0 também, né? Então todos esses termos vão dar 0 a menos do M igual a K, certo? M igual a K é a potência 0, ou seja, a derivada parcial, né? Em relação a x de ordem K. Aliás, antes de fazer isso, pode ser escrito assim, né? Eu posso começar a soma em M igual a 0 desde que eu desloque isso aqui de... eu faço isso aqui, desloque de K unidades, né? Então, M vai em M mais K. Né? Isso aqui se torna M, né? Chama M menos K igual a M, né? M menos K igual a um M', faz assim, certo? Então, o M ativo é esse nova M' mais K. E a soma começa, né, em M' igual a 0, certo? Então, a gente bota de volta M', chama de M, isso aqui vai ser soma de M igual a 0, infinito, soma de N igual a 0, infinito. Aqui vai ser a M' mais K, que vai ser a M mais K N, né? Vou colocar dessa forma. E aqui nós teremos deslocando M de K unidade. Então aqui vezes, eu vou botar aqui embaixo. M mais K, M mais K menos 1, etc. Até, se isso aqui for M mais K, né, K cancela, aqui fica até M mais 1, né? Correto, exatamente. Isso aqui vai dar M' mais K, então K cancela, fica M mais 1, até M mais 1. Certo? Então ficaria isso, vezes x menos x0 elevado a esse novo M, y menos y0 elevado a n. Certo? Então a soma aqui começa em M igual a 0, né? Certo? M igual a 0 é o termo nulo, certo? Então você tem essa derivada parcial em relação a x, né? Esse tipo de coisa. Então a derivada de ordem k em relação a x dá isso. A derivada parcial em relação a y de ordem L é algo parecido. Soma em m igual a 0, n igual a 0 em diante. A m, né? N mais L, né? Só fazer algo semelhante aqui. A m, n mais L. E que você vai ter. Aqui fica só fatores n mais L, n mais L menos 1 até n mais 1. Aí tem vezes, né? Vou botar aqui embaixo, x menos x0 elevado a m, y menos y0 elevado a n menos L. Aliás, elevado a n, desculpa. Elevado a n. Semelhante. Né? Então essas derivadas são muito parecidas, só que com essa modificação. A derivada parcial, né, em relação a derivada parcial de ordem k em relação a x, de ordem L em relação a y, né?
seria simplesmente algo muito parecido com isso, né? A gente faz as duas operações simultaneamente, então daria, então a derivada parcial fxy, né? De KL, vou botar assim, certo? KL, assim, por definição é derivada de ordem K de f em relação a x, desculpa, a tradução correta seria derivada de ordem K mais L de f, késima ordem em x e lésima ordem em y, né? Você define isso aí. Então é algo semelhante, né? Você vai ter então, você faz as operações em ordem, na ordem que for, que quiser, certo? Primeiro faz essa e depois faz a outra. Então, simplesmente o índice vai ser m mais k, n mais l e o produto desses fatores, né? Observe que talvez a gente possa fazer, deixa assim mesmo por enquanto, a gente vai ter que manter esses termos, esses fatores todos, né? Especificamente, talvez não deva colocar toda a expressão, não vamos colocar. Isso aqui daria essa expressão final aqui, só a derivada KL, né? Derivada parcial, que é essa operação que seria a soma m igual a zero em diante, soma de n igual a zero em diante, a m mais k, vírgula, né? Os dois índices n mais l. Tá? Aí você tem um produtório desse tipo aqui em m e um produtório desse tipo aqui em n. Você daria algo assim, né? M mais K vezes M mais K menos 1 vezes etc. M mais 1, isso aqui, vezes, daí teria um outro fator aqui, N mais L, etc. Né? N mais L menos 1, etc. N mais 1. Você teria a potência diminuída, aliás, já levando em consideração, fiz a mudança de variável, x menos x elevado a m, y menos y0 elevado a n. Aí a gente realmente percebe, né, que excluir no caso m igual a zero e n igual a zero, né, todos os termos, se você calcular no ponto x igual a x0 ou em y igual a y0, dão nulos. Né? Observe que esse fator x menos x0 elevado a m, y menos y0 elevado a n, isso aqui vai ser igual a 1 se m, aliás, igual a 1, desculpe. Esse fator, né? Vamos colocar assim, x0 menos x0, certo? y0 menos y0. Ou seja, calcular esse fator em x igual a x0 e y igual a y0 vai dar 1, vai dar 0 em todos os pontos, exceto para m igual a 0 e n igual a 0, porque esse fator já não existe, ele é o termo potencial 1, não tem esse argumento. Então isso aqui vai dar 1 se m e n forem nulos, ou se você quiser, m vezes n igual a 0, mesmo que esse aqui não seja nulo, mas esse aqui é nulo, tudo, certo? E vai ser, aliás, desculpe, está errado. Se m e n, tá certo, se m vezes, não é se m vezes n, não, se m igual a 0 e n igual a 0, porque o produto m e n igual a 0 é ou, certo? Ou um ou outro, né? Então esse m igual a 0 e n igual a 0, né? E vai ser 0 caso contrário, né? Se m diferente de 0, né? Ou se n diferente de 0. Qualquer uma das situações, isso aqui vai dar 0. Né? Porque você teria uma potência, né, no ponto x0 e y0, isso aqui daria, um deles vai dar 0, se o fator aqui for diferente de 0. Ou seja, a derivada parcial calculada no ponto
fxy, KL, né, que é a derivada parcial, no ponto x0, y0, vai dar quem? Só o termo mn igual a zero, né, vai dar A de KL, né, m igual a zero, da k menos 1 até 1. Né? Ou seja, de 1 a k vai dar o quê? K fatorial. De n, como n igual a zero, L menos 1, etc., L fatorial. E o fator aqui vai dar 1, né? Nós sabemos que isso aqui dá 1. Então você tem aí o coeficiente de ordem KL. 1 sobre K fatorial, L fatorial, fxy de ordem derivada em relação a x, né, é o índice k vezes, em relação a y é L vezes, no ponto x0, y0. Então temos aí a expansão de uma função de duas variáveis, né, em série de Taylor, né? Ou seja, essa é a expansão, certo? Então a função, lembrando, né, por exemplo, a função de duas variáveis, você tem esse coeficiente em que a função f de xy é simplesmente essa soma dupla, todas as potências possíveis, não precisa, aqui está a expressão geral, né? X menos x0 elevado a m, y menos y0 elevado a n, né? Vou fazer um exemplo simples aqui. Bom, suponho que eu quero fazer expansão até segunda ordem, né? Eu vou perder termos aqui em terceira ordem. Então, se eu tenho aqui a expansão, exemplo, né? Vou expandir uma função até segunda ordem. Quer dizer o quê? A mais bx mais cy, né? Primeiro termo de ordem 0, termo de ordem 1, são esses dois aqui. Próximo termo, mais c mais dx2, termo de segunda ordem, né? Mais y2, mais um termo aqui ainda, né? Que aparece, que é, eu coloquei aqui na roda de aula diferente, x2, depois xy, da segunda ordem, e o último termo, y2. Né? Vamos expandir isso em torno da origem, né? A expansão de uma função em torno da origem, em torno do ponto x0 e y0. Vamos dizer que eu quero a expansão de segunda ordem, eu posso calcular usando essa expressão, ou posso calcular aqui direto, certo? Por exemplo, daqui direto dá f de 0, 0 igual a A, né? Derivada primeira, só para a gente ver que aquela, sem usar fórmula, né? Vamos usar isso aqui, certo? Derivada primeira em relação a x, df dx, vai dar quem? Só para a gente fazer a conta rapidinho aqui, vai dar b, essa derivada dá 0, essa dá 0, mais 2 dx, mais y, certo? Essa derivada primeira em relação a x. Mas no ponto x igual a 0 e y igual a 0 vai dar quanto? Vai dar b. Mesma coisa, derivada primeira em relação a y, né? Vai dar df dy, vou fazer aqui separado. Derivada da 0, derivada da 0, c, derivada da 0, derivada aqui da ex, mais ex, mais 2f y. Em y igual a 0, x igual a 0, esse termo aqui vai embora. Você tem aí c igual a derivada primeira em relação a y. Né? Então aí você teria, até a primeira ordem, né, os termos aqui são as derivadas primeiras, né, df dx, df dy. Agora você vai para a segunda ordem, né, vou calcular a segunda derivada em relação a x. d2f dx2. Aqui está a derivada primeira, derivada segunda disso dá 0, derivada de x dá 1, dá 2d, derivada de y dá 0, dá 2d. Né? Então a derivada segunda já na origem, né, é
é 1 meio, 1 sobre 2 fatorial, né? Que aparece lá, D2F dx2 no ponto 0, 0. Em torno desse ponto que a gente está derivando. Mais uma derivada. Derivada segunda em relação a f, d2f dy2, está aqui. Mesma coisa. Vai dar o quê? Essa derivada dá 0, dá 2f. Você tem aí. Eu já estou pulando essa aqui, né? Vou fazer logo essa, né? Essa aqui dá 2f. Está aqui embaixo, f igual ao meio. Também de derivada segunda. E falta calcular o E. O que eu faço? Falta uma derivada, né? Derivada d2f dx dy. Aqui eu tenho df dx, falta uma derivada em relação a y, falta a derivada d2f dx dy. Dessa relação aqui. Então, derivando em relação a y dá o E, né? Dá o E, certo? Se eu fizer daqui, derivada em relação a x também dá E, né? Então aí você tem aí o coeficiente E, certo? Igual a... Não é ao meio, né? Ou seja, a derivada cruzada vai ser d2f dx dy na origem. Certo? Né? Se eu quisesse usar essa expressão aqui, né? Aqui o A de KL está aqui. Certo? Então, observe, né? A késima potência em x e a lésima potência em y. Então, se eu quero fazer essa expansão, a mais bx mais cy, vou fazer novamente aqui, f de xy igual a mais bx mais cy, como é que eu fiz mesmo? Fiz cy mais dx2, agora potência segunda, potência cruzada, é xy e a potência quadrática em y. São dois, né? Só lembrando, né? A00 é igual a A. Termo linear em x, né? É o termo de ordem 1. A10 igual a B. Né? Termo linear em y é o A01, que é o C. O termo, essa é a derivada segunda, esse aqui é o termo de A20, que seria o D. Aqui você tem o A11, que é o E. E o A02, que é o F. Né? Se usarmos as expressões, A00, né? Só fazendo aqui, certo? Vou pegar esse rapaz aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para baixo. Consigo. Copia. Deixa eu botar ele aqui embaixo. Consigo. A expressão geral, né? Falta só aqui colocar aqui o derivado de ordem KL, né? Que é, isso aqui é a definição, né? FKL é a derivada de ordem K mais L em relação a X, Késima ordem em relação a Y, Lésima ordem. Então, por exemplo, né? A00, então aqui vai ser 0 fatorial da 1. Então vai dar derivada de ordem 0, eu esqueci de falar, mas quando é derivada de ordem 0 é a própria função, certo? Então é f de 00. Aqui teria f de 00, como a gente fez antes. 0 seria 1 fatorial, 0 fatorial da 1. 0 não é derivada, é só derivada parcial em relação a x, df dx, no ponto 00. Aqui seria df dy, né? Mesma coisa. 0, 1 é derivação em relação a y. Né? Derivada segunda, né? K igual a 2 fatorial dá 1, dá 1 meio. Derivada segunda, nenhuma derivada em relação a y, dá d2f dx2. Isso aqui dá 1, né? Dá 1 aqui embaixo. Derivada segunda, não tem fator nenhum embaixo, como a gente viu antes. d2f dx dy no ponto 0, 0. Finalmente,
1 sobre 2 fatorial, né? 2 fatorial, 0 fatorial dá 1, que vai dar o meio elevado a segunda em relação a y, como a gente fez agora há pouco, né? Para a gente verificar que está tudo correto. Então essas são as expressões para as séries de Taylor, que a gente vai utilizar um pouquinho isso aí. Né? O objetivo agora dessa atividade é você calcular algumas expansões de série de Taylor, né? E verificar como essas funções realmente representam, essas expansões representam muito bem as funções. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês fazerem é visualização do grau de aproximação que eu acabei de mostrar, fazendo o cálculo aqui com o meu aplicativo Grapher, né? Mostrando os vários níveis de aproximação. Mas eu quero que vocês façam simulação onde está aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu achar aqui. Quero que vocês façam esse tipo de coisa aqui, né? Uma das simulações que vocês vão fazer é verificar o grau de aproximação de uma função em sua série de Taylor, né? Outra simulação que vocês vão fazer é calcular a integral de funções que não tem fórmula fechada de integração. É claro que o Mathcad já faz isso, mas quero que vocês percebam, né, como vocês podem usar a série de Taylor para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu achar aqui, só para vocês verem o que eu quero dizer. Taylor, cadê? Está aqui. Bem. Então aqui mostra, por exemplo, a função seno que eu acabei de fazer para vocês, né? A função seno é a aproximação de Taylor, que é em vermelho, a função seno de x, aqui é a origem, né? E você vai colocando mais termos, né? Aqui é com a função linear, né? Depois vocês têm a próxima função. Observem que a função ímpar, né? X e x3 sobre 6, né? Que a gente acabou de calcular aqui, certo? Que é essa função aqui, né? Essa função aqui, né? A gente está mostrando aqui um pouco mais expandido, né? Observe que ela representa razoavelmente bem, quase muito bem, certo? Até a terceira ordem, um polinômio de terceira ordem. Deixa eu botar aqui. Então você tem aqui uma boa representação entre menos π sobre 2 e π sobre 2, quase perfeito, né? Então, à medida que você vai adicionando termos, você tem... Observe que, mesmo que eu expanda em torno da origem, eu consigo representar a função por uma série de potências num raio de convergência muito grande. Observe, né? 5, isso aqui seria a potência até x10, certo? Esse índice aí é o índice... desculpe, isso aqui seria um termo, né, na realidade, tá certo? Essa variável aqui não está muito correta, esse número aqui, essa é a variável frame de Mathcad. Então, isso aqui é x3, k igual a 1 da x3, k igual a 2 da x5, certo? Isso aqui a gente viu aqui, né, essa aproximação x5 é essa aqui. A gente está mostrando aqui de forma mais escurecida, que é essa aqui. Mas observe, né, à medida que eu vou colocando mais termos na série, eu vou realmente cobrindo toda a faixa de valores de x, né? Eu chego, inclusive, a descrever quase que perfeitamente essa função, certo? Ela diverge, né, a partir de um certo valor, observe, né? Diverge totalmente, certo? Mas à medida que eu vou colocando mais termos, eu vou chegando a descrever quase que totalmente a função. Teoricamente, se eu colocar todos os termos possíveis, eu cubro toda a faixa possível de valores de x. Então, um dos objetivos dessa atividade é vocês verificarem a aproximação, né, e determinar quantos termos são necessários para você representar a função com uma série de potências. Né, algo parecido com isso que eu fiz aqui nessa animação. Certo? Muito bem, então essa é a nossa aula de hoje. E no site da disciplina tem a atividade 8 para vocês
atividade 8, né? Lá no site, né? Barra Fontana e a disciplina que é 983, peguem lá essa atividade que é a atividade 8, né? Corresponde a essa aula 7 que a gente está dando aqui, sétima aula expositiva, ok? Então até a próxima.